Oi pessoal, nessa aula a gente vai continuar a falar das operações com números inteiros e vamos trabalhar a questão da multiplicação com números inteiros. O que é importante aqui a gente lembrar, primeiro da multiplicação, né, o conceito de multiplicação quando a gente aprendeu lá no Fundamental 1, que a multiplicação ela vem para substituir uma soma de parcelas iguais. Por exemplo, quando eu tenho lá 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso aqui eu posso escrever como sendo 4 vezes o 3. Não é isso? Que vai dar 12. Então, essa multiplicação, ela também pode ser substituída por uma soma de parcelas iguais. Se eu escrevesse aqui 4 vezes o 3, eu poderia escrever isso aqui como sendo 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai dar também 12. Tá? Por que a gente está falando isso? A gente vai precisar relembrar desse conceito aqui na hora que a gente estiver falando de uma dessas situações, para a gente poder conseguir trabalhar com os sinais, tá bem? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar de 3 situações, então, que agora a gente está trabalhando com números inteiros. Então pode ser números positivos ou negativos. A gente vai ter a primeira situação aqui, quando os dois fatores são positivos. A segunda situação, quando a gente tem números com sinais diferentes, ou seja, um positivo e outro negativo. E a terceira situação, quando os dois fatores são negativos. Tá? Então, por exemplo, aqui, para essa primeira situação, quando a gente multiplica mais 8 vezes mais 16, o resultado aqui vai ser mais 128. A gente vai ver como obter esse resultado. Tá? Na segunda situação, quando a gente multiplica um fator positivo e outro negativo, aqui independente da ordem, certo? A gente vai ter, por exemplo, mais 3 vezes menos 10. Isso aqui vai dar menos 30. Ou um outro exemplo, quando a gente multiplica um negativo, menos 9, por um positivo, por exemplo, aqui mais 5. O resultado aqui vai dar menos 45. Então, aqui a gente observa que independente da ordem, se vem um positivo, depois um negativo multiplicando por um positivo, o resultado aqui vai ser negativo. E a gente vai ver isso. E na terceira situação, quando a gente multiplica dois números negativos, por exemplo, menos 2 vezes menos 5, o resultado aqui vai ser mais 10. E quando a gente multiplica, por exemplo, menos 12 vezes menos 15, o resultado aqui vai ser mais 300. Então, o que a gente observa? Quando multiplica dois negativos, o resultado é positivo. Então, a gente vai falar em cada situaçãozinha dessa aqui, para entender como é que a gente obtém o sinal. Que a operação de multiplicação ela vai permanecer sendo feita. Por exemplo, aqui, 8 mais 8 vezes mais 16, se eu armar essa conta, ou esquecer desses sinais aí, e armar essa conta 8 vezes 16 vai dar 128, tá? Mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 10 vai dar 30. Agora o que alterou aqui foi esse sinalzinho, que a gente vai definir como é que encontra ele, tá certo? Então vamos lá para a primeira situação. Nessa primeira situação, quando a gente multiplica dois números inteiros positivos, o resultado sempre vai ser um inteiro positivo. É isso que ele está dizendo aí. Por que isso acontece? Vamos lembrar lá da multiplicação de números naturais, certo? Quando eu fazia lá 2 vezes 5, que dava 10, eu não estava me preocupando com o sinal, é isso? Então,
Deixa eu botar aqui alguns exemplos. Quando eu faço lá 2 vezes 5, eu já sei o resultado. 2 vezes 5, 10. Mas isso aqui eu não posso escrever como sendo mais 2 vezes mais 5. Não é a mesma coisa? E o resultado vai permanecer sendo 10. Ou mais 10, tá? Então, quando eu multiplico dois números positivos, eu posso fazer a multiplicação como eu já conhecia antes, certo? Vou fazer outro exemplo aqui. Mais 42 vezes mais 25. Então, gente, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar os números normalmente. 42 vezes 25. Isso aqui vai dar 1050. Que eu posso escrever como sendo mais 1050. Sem problemas. Tá certo? Então, multiplicar dois números positivos, o resultado sempre será um número positivo. Vamos para a nossa segunda situação. Quando a gente tem fatores com sinais diferentes, ou seja, quando um é positivo e outro é negativo, ou o contrário, quando o primeiro é negativo, o segundo é positivo, não importa, tá? E diz o que aqui? A multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, ó, tá aqui, ó, não importa se vem primeiro um positivo ou se vem primeiro um negativo, o resultado vai ser um número inteiro negativo. Tá? Vamos fazer exemplos para a gente entender isso aí. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo aqui. Mais 2 vezes menos 4. Aí isso aqui a gente vai relembrar do que eu falei lá no começo. É a multiplicação como sendo uma soma de parcelas iguais. Então, esse mais 2 aqui, eu posso escrever ele apenas como 2. Não é isso? 2 vezes o menos 4. Opa, 2 vezes o número. Não é a mesma coisa que somar esse número 2 vezes, no caso aqui. 2 vezes menos 4 vai ser a mesma coisa de fazer menos 4 mais menos 4. Isso aqui eu sei fazer, que é soma de números com o mesmo sinal. Conservo o sinal e soma os valores absolutos. 4 mais 4, 8. Conservo o sinal, gente. Eu fiz errado aqui. Conservo o sinal, os dois são negativos, então o resultado é negativo. Soma os valores, não é isso? 4 mais 4, 8. Então, volta para cá. O que foi que a gente fez? Pegou esse número que era positivo, escreveu ele sem o sinal, que isso aqui a gente já sabe fazer, né? 2 vezes um número é a mesma coisa de somar ele com ele mesmo. Ou seja, somar esse número 2 vezes. Isso aqui a gente já viu na adição de números inteiros. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Tá aqui, menos 8. Então, quando eu multiplico números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Vamos fazer outro exemplo, tá? Mais 3 vezes menos 5. Então, o que é que eu observo aqui? De novo, vou repetir esse número sem o sinal. 3 vezes o menos 5. Então, isso aqui eu vou escrever agora como se fosse uma soma de quê? Do menos 5, somado com ele mesmo, a quantidade de vezes que indica aqui na frente o 3. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Menos 5 mais
menos 5 mais menos 5. Soma de números com sinais iguais. Conserva o sinal e soma os módulos. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Que é a mesma coisa de multiplicar o quê? 3 vezes 5, 15. Como eu sei que quando eu trabalho com números diferentes, são sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Ok? Agora vamos inverter a ordem. Vamos fazer aqui menos 3 vezes mais 2. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? É outra forma também da gente resolver. O menos 3, certo? Eu vou substituir, eu vou usar aquele conceito de oposto. Eu posso escrever o menos 3 como substituindo pelo oposto de quem? De mais 2. Mais 3. Desculpa aqui. Então, quem é menos 3? Menos 3 não é o oposto de mais 3? Eu vou reescrever isso aqui. O oposto de mais 3, tá? Vezes o mais 2. Aí eu vou olhar para essa parte aqui, ó. Observar essa parte aqui de dentro. Isso aqui é a multiplicação de dois números, o quê? Positivos, não é isso? Isso eu já sei fazer. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ficar menos. Vou substituir essa multiplicação aqui dentro pelo resultado, que vai dar aqui mais 6. E vou observar que eu tenho o quê? O oposto de mais 6. Quem é o oposto de mais 6? Menos 6. Então, de novo, eu estou trabalhando com números com sinais diferentes, multiplicando, e o resultado vai ser um valor negativo. Então, como é que a gente pode observar isso aqui? Ó? 2 vezes 3 vai dar 6, e aqui em cima diz que quando a gente multiplica números inteiros de sinais diferentes, ó, um positivo por um negativo, ou um negativo por um positivo, porque aqui a ordem não importa, o resultado vai ser negativo. Tá aqui o sinal de negativo. Tá? Então, vocês observam que a multiplicação em si ela não mudou. A gente continua multiplicando os números, como a gente já sabe. O que vai alterar agora é que aparece o sinal do resultado. E esse sinal do resultado vai ser determinado pelos sinais dos números que a gente está multiplicando. E a gente viu na primeira situação que quando os números são positivos, o resultado é sempre positivo. Tá aqui. Na segunda situação, quando a gente trabalha com números de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. E vamos para a terceira situação, quando a gente multiplica dois números negativos. Então, ele diz aqui ó, que a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Tá? Então, quando eu multiplico dois negativos, o resultado vai ser positivo. Vamos fazer exemplo para a gente entender isso aí. Porque é que quando eu multiplico dois negativos, o resultado vai ser positivo. Então, a gente vai usar aquele mesmo conceito de oposto, tá? Vou botar aqui um exemplo. Menos 2 vezes menos 4. Então, esse primeiro número aqui, esse primeiro fator, eu vou substituir ele pelo oposto de mais 2. Menos 2 é o oposto de mais 2. Não é isso? Então, vou reescrever aqui o oposto de mais 2 vezes o segundo número, que é menos 4. Isso aqui, olha, se a gente olha para cá, para essa parte aqui de dentro dos colchetes, isso aqui é a nossa segunda situação, que foi o caso anterior que a gente viu. Sinais diferentes, multiplicação de números com sinais diferentes. Então, vou multiplicar os números, 2 vezes 4, 8. E como os sinais são diferentes, o resultado vai ser
negativo. Então, eu vou reescrever, substituindo tudo isso que está dentro dos colchetes pelo resultado de menos 8. Então, vai ficar menos, abre colchetes, menos 8. Isso aqui, gente, é o oposto de menos 8. Quem é o oposto de menos 8? Mais 8. Então, multipliquei dois números negativos e o resultado é um número positivo, tá? Vamos fazer outro exemplo. Aqui é menos 1 vezes menos 5. Então, a mesma coisa, vou substituir o menos 1 pelo oposto dele. Então, vai ser o menos 1, vai ser o oposto de mais 1. Não é isso? Repito o menos 5. Aí eu vou analisar essa parte aqui. Multiplicação de números com sinais diferentes. Essa multiplicação aqui vai ser 1 vezes 5. Aqui vai dar 5. Sinais diferentes, resultado negativo. Vou reescrever agora, substituindo o que está dentro, a multiplicação dentro dos colchetes pelo resultado. O oposto de menos 5 vai ser mais 5. Novamente, ó, resultado positivo, tá? Quando eu multiplico dois números negativos, o resultado será positivo. Então, vamos resumir essas três situações num quadro de sinais para multiplicação. O que é que a gente tem aqui? Quando nós multiplicamos números com sinais iguais, ou seja, quando os dois números são positivos ou quando os dois números multiplicados são negativos, o resultado sempre será positivo. Tá aqui. Então, não importa. Se eu tenho números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Isso aqui a gente viu na primeira e na terceira situação, certo? Isso aqui foi a primeira situação. Isso aqui foi a terceira situação que a gente acabou de ver. Agora, nessa parte de baixo da tabela, quando a gente trabalha com a multiplicação de números com sinais diferentes, que foi a segunda situação que a gente estudou. Segundo caso. Não importa a ordem, se vem um positivo por um negativo vezes um positivo, o resultado é sempre negativo. Tá bem? Esse quadro aqui é bem importante, porque a gente vai fazer as multiplicações e vai seguir a regra do sinal do resultado, identificando os sinais dos números que a gente está multiplicando. Então, se os números tiverem sinais iguais, o sinal do resultado vai ser positivo. Se os números tiverem sinais diferentes, o sinal do resultado vai ser sempre negativo. Então, vamos observar isso aqui para a gente resolver uma multiplicação agora quando a gente tem mais de dois números, tá? Isso aqui é como a gente vai usar a mesma ideia da expressão numérica. Como a gente não tem colchetes nem chaves, só tem parênteses dos números, a gente vai resolver a multiplicação começando da esquerda para a direita, pela ordem que os números aparecem, né? E fazendo por partes, de 2 em 2. Aí, então, eu vou começar multiplicando os dois primeiros. Aqui eu vou aplicar aquela regrinha dos sinais que a gente acabou de ver aqui no slide anterior. Tá? Como os dois são números negativos, ó, sinais iguais, a gente viu que o resultado vai ser positivo. Então, já sei que o resultado aqui vai ser mais. Vai ter o sinal de mais. E eu vou multiplicar os números. 3 vezes 5, 15. Então, eu vou guardar esse resultado e vou repetir o que eu não usei, tá? Então, vou colocar aqui dentro do parêntese, repetindo, mais 4 vezes menos 2
vezes menos 1. Agora, continua a sequência. Multiplica os dois primeiros e repete o que não foi usado. No caso aí, sinais iguais, ó, novamente, tabelinha, os dois números positivos, então no caso de sinais iguais, resultado vai ser positivo. Então, já sei aqui que vai ser positivo. E multiplico os números. 15 vezes 4 vai dar 60. Então, mais 15 vezes mais 4, mais 60. Repito que não foi usado. Menos 2 vezes menos 1. E segue de novo resolvendo a multiplicação dos dois primeiros. Aqui eu observo o quê? Que eu estou multiplicando mais 60 vezes menos 2. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, meu resultado aqui vai ser negativo. 60 vezes 2 vai dar 120. Então, menos 120 vezes menos 1. Sinais iguais, ó. Menos 120 vezes menos 1. Tá aqui a nossa tabelinha. Aqui, ó. Sinais iguais, resultado positivo, os dois negativos. Não é isso? Então, já sei que o resultado vai ser positivo. 120 vezes 1 vai dar 120. Pronto, resolvemos aí uma multiplicação, uma expressão com uma multiplicação de mais de dois termos, certo? Seguindo a ordem de resolução, né, da esquerda para a direita e observando as regrinhas lá dos sinais que a gente viu. Quando multiplica números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando multiplica números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Tá bem? Gente, é importante que a gente compreenda essa tabelinha. Isso aqui vai ser muito utilizado por a gente. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Que a gente vai ficar com apenas duas regras, né? Números com sinais iguais, resultado positivo. Números com sinais diferentes, resultado negativo. Na multiplicação, tá? A gente tá falando de multiplicação. Então, gente, ficou agora para vocês fazerem os exercícios e fazerem tá lá nas orientações da atividade, né? Copiar no caderno de vocês o material que foi deixado. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bem? Pra gente esclarecer essas dúvidas. Então, até a próxima aula, pessoal.